Medo líquido. Mais uma vez com o maravilhoso Zygmunt Bauman aqui nos vídeos. E hoje eu vim falar sobre este livro, Medo Líquido. E eu vou falar muito pouco. Falar muito pouco sobre ele, tá? Até para instigar vocês a lerem. Eu vou começar com algumas coisinhas bem simples. Mentira, elas não são simples. Mas algumas coisinhas bem focadas. O medo é mais assustador quando difuso, desperto, indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço nem motivos claros. Quando nos assombra sem que haja uma explicação visível. Quando a ameaça que devemos temer pode ser vislumbrada em toda parte, mas em lugar nenhum se pode vê-la. Medo é o nome que damos à nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito, do que pode e do que não pode, para fazê-la, parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance. Né? Bom, isso daqui é importante, por quê? Quando Bauman vai falar sobre a ideia do medo dentro da perspectiva da modernidade líquida, o medo líquido é diferente do medo de outras eras. Onde, por exemplo, na Idade Média você tinha o medo da bruxa. Então era medo de bruxa. Ponto. Né? Ou medo do diabo. Medo do diabo. Isso era algo claro, evidente. Quando a gente vai falar deste medo líquido, ele é um pouco mais escorregadio. Né? Ele existe, mas ele não tem uma forma. Ele está aqui, mas você não consegue vê-lo. Então você sabe que existe uma ameaça e que você tem que estar o tempo todo em estado de alerta. Mas sem saber exatamente alerta para o quê. Né? No exército, por exemplo, existem algumas coisas que botam todo mundo de alerta. Né? Sirene. O cara que aciona a sirene por quê? Porque está vindo um avião, porque está vindo um inimigo. É algo claro. O medo líquido moderno é uma sirene que está ligada o tempo todo. E ninguém mais sabe por quê. Mas todo mundo sabe que tem que manter o medo, porque a sirene está ligada. Indo adiante. Aqui ele vai falar sobre um conceito chamado medo derivado. É uma estrutura mental estável que pode ser bem mais descrita como o sentimento de ser suscetível ao perigo. Uma sensação de insegurança. O mundo está cheio de perigos que podem se abater sobre nós a qualquer momento, com algum ou nenhum aviso. E vulnerabilidade. No caso de o perigo se concretizar, haverá pouco ou nenhuma chance de fugir, de se defender com sucesso. O pressuposto da vulnerabilidade aos perigos depende mais da falta de confiança nas defesas disponíveis do que do volume ou da natureza das ameaças reais. Então, isso daqui, inclusive, dentro de psicopatologia, é algo que é muito próximo da ideia de fobia, tá? Ou seja, uma crença na susceptibilidade ao perigo e na incapacidade de controlar ou deter o perigo. E isso é interessante, porque o que ele vai falar aqui é que, na verdade, este medo líquido é uma espécie de fobia. Então, ele não é medo no sentido de que ele tem um objeto muito delimitado, específico. Ele é mais um processamento fóbico no sentido que a pessoa cria várias situações para temer, e não apenas uma. Né? Ele cria um objeto, outro, ou associa vários objetos com um medo interno. Então, essa estrutura do medo é algo que ele vai olhar dentro da sociedade. Tá? Então, essa percepção de um medo que não é bem definido, um medo que não é claro, um medo sobre o qual a pessoa se sente completamente suscetível e aberta, vulnerável, e um medo em relação ao qual a pessoa sente que não possui defesas. Isto é muito importante. Lembrando sempre que quando eu falo do Baum, né, eu falo
olhando para o que ele está escrevendo, mas eu olho enquanto psicólogo, né? Então, sempre levem isso em consideração, tá, gente? Eu não sou um sociólogo, sou um psicólogo falando mal, tá? Me perdoem por isso, sociólogos, se eu falar besteira aqui. Então, ele vai falar aqui, né? O Estado, por exemplo, tendo encontrado sua razão de ser e seu direito à obediência dos cidadãos na promessa de protegê-los da ameaça à existência, porém não mais capaz de cumpri-la, nem de reafirmá-la responsavelmente em vista da rápida globalização dos mercados crescentemente extraterritoriais, é obrigado a mudar a ênfase da proteção contra o medo dos perigos à segurança social para os perigos à segurança pessoal. O Estado, então, rebaixa a luta contra os medos para o domínio da política de vida, dirigida e administrada individualmente, ao mesmo tempo em que adquire o suprimento de armas de combate no mercado de consumo. O que mais amedronta é a ubiquidade dos medos. Eles podem vazar de qualquer canto ou fresta de nossos lares e de nosso planeta. Então, o que ele está falando aqui é que aquele Estado, vamos pensar lá de novo na Idade Média, que queria te proteger contra a bruxa, né? Ou seja, aquela igreja que estava toda estruturada para encontrar o demônio, queimar lá a pessoa na fogueira, agora ele faz uma inversão. Ele fala assim, tá, não, a gente não consegue mais encontrar a bruxa, né? O capiroto aqui na sociedade. Então, ao invés de olhar para fora e identificar algo concreto, o medo está dentro de você. Então começa a virar os medos pessoais. Quais são os seus medos? Me diga quais são os seus medos, os seus problemas. Né? Por isso que ele fala aqui em política de vida, que é administrada individualmente. Porque daí, por exemplo, aquele sujeito na Idade Média que estava atento para algo que fazia ele sentir medo, mas que não era o tema da moda, ele não era levado em consideração, ele tinha que se virar com isso de alguma forma. Agora, todos esses medos individuais é que se tornam o foco. Tá? E isso é uma diferença muito... não é tão sutil quando a gente pensa assim, mas ela é sutil na maneira pela qual ela aparece. Mas embora seja sutil, ela é fundamental. Porque, por exemplo, toda pessoa com um medinho qualquer, que às vezes nem é justificável, por exemplo, um medo fóbico, vai encontrar na nossa sociedade hoje um aparato imenso para comprovar que aquele medo realmente é uma coisa extremamente importante. Não é à toa que cada vez mais nós temos pessoas cada vez mais alarmistas. Cada vez mais pequenas coisas acabam tendo uma proporção muito grande dentro da nossa sociedade. Né? Por causa dessa ideia, desse medo. Aí mais tarde ele vai falar assim: como todas as outras formas de coabitação humana, nossa sociedade líquido-moderna é um dispositivo que tenta tornar a vida com medo uma coisa tolerável. Então, é importante que você viva uma vida com medo. A ideia é tornar isso algo que você consegue conviver. Em outras palavras, um dispositivo destinado a reprimir o horror ao perigo, potencialmente conciliatório e incapacitante, a silenciar os medos derivados de perigos que não podem ou não devem, pela preservação da ordem social, ser efetivamente evitados. Ou seja, a ideia não é apenas atentar aos seus medos, mas de dizer que sim, é possível viver uma vida com muitos medos. E, como ele coloca aqui, né, reprimir o horror ao perigo. Ou seja, se antes existia um horror e um desejo de livrar-se do capeta, por exemplo, né, voltando à Idade Média, hoje não. Conviva com o capeta. Conviva com este medo. Mantenha isto. Tá? E a economia de consumo depende da produção de consumidores. E os consumidores que precisam ser produzidos para os produtos destinados a enfrentar o medo são temerosos e amedrontados, esperançosos de que os perigos que temem sejam forçados a recuar graças a ele mesmos, com ajuda remunerada, obviamente. Então, o que ele vai estar trabalhando dentro desse parágrafo é que não apenas o medo muda de forma,
ou seja, ele sai de algo específico e se pulveriza. Como esse pulverizar é incentivado por um Estado que quer que o indivíduo olhe para esses medos e conviva com eles sempre, a fim de que isso possa ser, de alguma forma, comercializado. Tá? Ou seja, os consumidores que precisam ser produzidos para os produtos destinados a enfrentar o medo. Ou seja, quem é que vai comprar um produto para enfrentar um medo se a pessoa não está sentindo medo disso? Se eu não estou sentindo medo de barata, por que eu vou comprar algo para matar a barata? Se eu não estou sentindo medo da minha essência, por que eu vou buscar, por exemplo, uma psicoterapia? Né? Agora estou até me colocando aqui como psicoterapeuta, onde muitas vezes se criam problemas, sim. Né? Demanda de produção, literalmente. Tá? Então, eu vou deixar. Como eu falei, eu ia trazer poucas coisas, né? Trouxe aqui 5 parágrafos apenas, mas para entender assim o comecinho do pensamento do Bauman para falar a respeito do tal do medo líquido. E aí, como o mercado precisa girar, toda hora a gente precisa de um tipo de temor diferente. Né? O álcool gel, por exemplo. Né? Vendeu um monte uma época depois sumiu. Às vezes nem hospital mais, dependendo se você encontra esse negócio. Mas tinha uma época que, cara, você não tinha álcool gel, pelo amor de Deus. Então, vários medos que vão sendo criados e comercializados. Criados e comercializados. E por que eles possuem essa força de serem criados e comercializados rápido? Porque nós estamos imbuídos dentro de uma sociedade que nos diz sinta medo. Então, nós já estamos aterrorizados. Só que como a gente não sabe por quê, a hora que aparece um porquê qualquer que seja, ele faz, nossa, todo sentido. E a gente corre atrás de uma solução. Espero que vocês tenham gostado do livro, tá? Medo Líquido, bom e velho Bauman. E até a próxima.